Olá, eu sou Gabriela Michizuki Eu sou Andréia Silveira. e esse é o Conexão Gaba. Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Conexão Gaba. E o tema de hoje eu tenho certeza que vai mexer com muita gente: construção de autoridade. Como a gente consegue fazer isso? E para nos apoiar nessa conversa tão bacana, nós temos uma convidada especialíssima no assunto e especialíssima em desenvolver mulheres nesse assunto. Então, com muito orgulho, a gente recebe a Camila Menezes. Gurias, obrigada. É um prazer estar aqui no Conexão Gaba. Para mim, em primeiro lugar, né, tá num espaço feminino onde a gente pode falar de comunicação com muito conforto, com muita segurança, com muita naturalidade. Quero dizer que agradeço demais o convite, porque eu tenho uma razão muito especial para estar aqui também. A Gabi é minha amiga há mais de 20 anos, eu acompanho a trajetória dela, né? E para mim é um motivo de orgulho, porque eu digo que eu só tenho amiga foda. E eu também tive o privilégio de ser mentora da Gabi, ela já foi minha aluna, já participou do MySelf. Então, quando ela iniciou esse projeto com a Déia, para mim foi um grande motivo de orgulho, porque é isso que eu acredito, é para isso que eu trabalho comunicação feminina, é para esse momento que vocês estão vivendo aqui e vocês estão construindo através do Conexão Gaba. Querido, a gente está muito feliz de te ter aqui, foi uma visita muito esperada, né, Gabi? Então, para começar, a gente vai aproveitar cada minutinho. O que toda mulher quer saber, Camila, sobre construir autoridade? Olha, cada mulher chega em fases diferentes da vida para mim. Eu acho que isso é muito importante a gente ressaltar, né? Mas eu hoje, nesses 7 anos, eu tenho 20 anos de carreira trabalhando como comunicadora. Há 15 anos eu sou especialista em construção de autoridade. E há 7 anos eu desenvolvo num dos braços do meu trabalho projetos de comunicação feminina. Então, há 7 anos eu habito esse universo de comunicação feminina. E o que eu posso dizer é que nesse período o que eu mais tive, né, quando mulheres vieram até mim, é conseguir se apropriar da própria narrativa. Eu tive mulheres que vinham com uma trajetória muito forte, uma carreira bem construída, uma formação muito bem embasada, né? Nunca eram mulheres que não tinham cursos, pelo contrário, eram mulheres que tinham muitos diplomas, muitos cursos, tinham uma carreira já consolidada, mas tinha uma dificuldade muito grande de se apropriar disso, de falar de si mesma com conforto, com segurança, sem parecer ou se sentir prepotente ou arrogante. É um medo muito grande de nós mulheres, né, é uma característica feminina. E fazer isso com autenticidade, eu acho que é a grande cereja do bolo, né, não fazendo um personagem, não fazendo algo que faça você parecer fake ou outra pessoa, Hum. né, que faça você parecer não natural quando você está falando. Eu acho que essa é a chave e é isso que eu tento construir no meu trabalho com as mulheres. E aí já vou puxar esse gancho. Por que mulheres, Camila? Porque eu trabalhava, Gabi, você sabe bem, há muitos anos, né, com ambientes majoritariamente masculinos. Eu tinha uma trajetória muito grande já no corporativo, trabalhando comunicação e transição digital. Trabalhei muitos anos em ambientes esportivos, trabalho ainda, né, no futebol, em marcas relacionadas ao ambiente esportivo e depois tive uma trajetória longa dentro do agronegócio, que eu ainda coabito. Todas essas minhas skins, gente, elas coabitam, né. E as pessoas às vezes me perguntam: "Ai, como é que você faz isso?" Não dormindo, né. É assim que Conheci quase todos os episódios que dormir é a chave. eu acho que é a chave, eu tenho certeza que é a chave, é uma meta de vida, eu quero terminar essa encarnação dormindo, eu decidi. E foi justamente quando eu era vice-presidente de uma dessas organizações dentro do agronegócio, que uma mulher que era gestora me parou depois de uma apresentação e me pediu, disse: "Camila, posso falar com você em separado?" Eu falei: "Claro. Será que você poderia me treinar em comunicação?" E eu já fazia isso há muitos anos, eu fazia media training, eu treinava CEOs, para mim isso era muito fácil. E eu olhei para ela e falei: "Claro, por que não?", né. E aí eu fui observar essa mulher e antes disso ela me disse uma frase que meio que parou, assim, na minha cabeça. Ela disse: "Não, mas eu quero aprender a me comunicar como você". Nenhum homem nunca tinha me dito isso. E ali eu vi que tinha uma característica ou algo que se diferenciava na comunicação feminina. Então aquela mulher, aquela gestora virou meu primeiro objeto de estudo, eu fui passei a observar ela, entender o comportamento dela
E fui atrás de comunicação comportamental, entendi que tinham muito mais coisas emocionais, que tinham muito mais coisas que vinham da trajetória de cada mulher, né, desde crenças até traumas, que ela carregava e fazia com que ela, mesmo tendo uma posição como gestora, ela tinha mais tempo de empresa do que eu, ela estava 25 anos na empresa e eu era vice-presidente, mas ela não conseguia assumir o lugar dela. Então ela organizava os eventos e sumia na hora que o evento acontecia, porque ela não queria aparecer, ou na hora da foto, né, na hora final, ela não gostava. E ela tinha naquele ano ela tinha um objetivo pessoal muito comum, ela ia formar a própria filha e tinha sido um investimento muito grande para ela, e ela estava com muito medo, porque ela tinha condições, ela ia fazer a festa, era a formatura da filha dela, ela conquistou isso sozinha, e só a ideia de ela receber todas as pessoas e ser uma das figuras centrais da festa e receber toda a atenção, aterrorizava ela. Então foi a partir daí que eu comecei a entender o que que tinha, qual eram as os temperos da comunicação feminina, e me especializei nisso, fui atrás de muita formação e comecei a desenvolver um projeto que era o Escolha Mais, em 2019 mais ou menos, voltado só para treinar mulheres, porque eu entendi que a linguagem era diferente, que o jeito, que o lugar seguro que a gente deveria amparar para tratar determinados assuntos, deveria ser um lugar que eu conseguisse ancorar para que elas se sentissem confortáveis a abordar determinados assuntos, e foi aí que surgiu então esse meu braço voltado para a comunicação feminina. Agora, Camila, puxando para a realidade, como tu bem disse, assim, o teu início se deu num ambiente bastante masculino, né, majoritariamente masculino, e imagino eu que tu tenha passado muitos desafios. Conta um pouquinho pra gente de como foi, esses momentos, assim, e de que forma tu conseguiu tu mesma te reconhecer como uma autoridade, ainda que dentro de um ambiente masculino. Eu acho que isso é muito interessante, né, a tua pergunta é muito importante, porque eu venho de uma experiência que talvez não seja a que a maioria das mulheres enfrenta. E foi observando elas depois desse episódio que eu entendi. Porque a gente fala muito sobre os polos, né, o masculino e o feminino, a gente não tá falando sobre o gênero, e sim sobre os polos. E eu nasci dentro de um ambiente, a minha mãe era executiva de multinacional, meu pai é treinador de futebol, então eu sempre fui incentivada dentro de casa a ir atrás das minhas coisas, nunca foi me dito que eu não poderia, pertencer a nenhum lugar, ou que nenhum sonho que eu tivesse não poderia ir atrás. Foi assim que eu fui fazer mestrado na Inglaterra, foi assim que eu fui, atrás de trabalhos e conquistei nas principais redes internacionais do mundo, como a Rádio ONU em Nova York, a Deutsche Welle na Alemanha, a própria CNN World em inglês. Eu sempre fui muito a cara e a coragem, sabe. E isso é o polo masculino, né, que é essa agressividade masculina que as pessoas não entendem que pode se transformar, na verdade, em coragem. E que quando no homem a gente vê isso, é o lado competitivo dele, que parece muito natural. E nós mulheres não fomos treinadas a isso, a maioria de nós. A gente nasce em ambientes onde a gente é ensinada a ser a que fica no cantinho, a que não incomoda, a que fala baixinho, a que ri baixo, né. Então, tudo isso vai influenciando na nossa comunicação. Como eu cresci num ambiente onde isso não era um tabu, ou onde isso não era uma realidade, eu nunca achei que eu não pertencia a nenhum dos lugares que eu queria ocupar. Então eu sempre entrei nos lugares pela porta da frente. Meu marido até ri, porque ele diz isso pra mim, assim, que até numa festa, quando a gente entra, ele disse: "Amor, você entra pela porta da frente como se a festa fosse sua. Se eu pudesse, eu entrava pela janela", porque ele é mais filho do que eu. E ficava lá no canto esperando você, porque você entra e daí você cumprimenta todo mundo, e eu me sinto bem se eu der oi pra todo mundo, um por um, tipo política, nunca trabalhei com política, gente, não é um lançamento pra minha candidatura, não tem nada a ver com isso, mas é essa coisa de se sentir pertencente aos lugares. E eu acho que isso foi um fator que me ajudou muito na minha carreira. E quando eu fui trabalhar e entender isso, né, que as mulheres, que para mim todas estavam coabitando e estavam comigo, porque quando eu comecei os ambientes eram majoritariamente masculinos, o futebol e o agronegócio. Mas com o tempo eu fui vendo muito mais mulheres ocupando esses espaços.
Mas mesmo assim, eu não tinha esse olhar para a dificuldade delas. Eu não via, por exemplo, que eu sentava na mesa com muita naturalidade, sem nem perguntar qual era o meu lugar, e que as outras, às vezes, sentavam no cantinho da mesa. As outras, às vezes, sentavam no sofazinho que você tem ali no canto, mesmo podendo participar da discussão, mesmo elas sendo importantes para a discussão que a gente ia ter. Uhum. Então, esse meu olhar, que foi não só mais empático com elas, mas foi mais empático comigo mesma, fez com que eu entendesse as dificuldades. E fazer isso com muita sinceridade e verdade, foi com que fez com que eu pudesse ajudá-las de verdade, e entender as dores e Uhum. todos os desafios que tinham por trás dessa comunicação feminina. Agora tem uma linha bem tênue aí, né, Mila, que é, bom, eu tenho uma origem, uma criação que me levam então para esse lugar de me sentir confiante, entrar pela porta da frente, sentar num lugar que eu achei que eu tinha que sentar. Mas não é a realidade de todas nós. E como que a gente vai construindo esse lugar, né, de empoderamento, de respeito, de autoridade, sem se tornar um personagem? Aí, Gabi, a gente tem que voltar para a essência. E eu ensino muito nos meus cursos, você já fez, né, alguns deles, e eu faço muito a mulher revisitar a própria história, né. Quando eu crio narrativas, e hoje a gente fala de storytelling, mas eu não gosto dessas nomenclaturas, porque o meu trabalho é justamente desmistificar tudo isso. Eu gosto de tirar branding, storytelling, eu não gosto de ficar usando esses nomes, porque eu acho que criam monstros na nossa cabeça e mais caixinhas para a gente tentar ocupar. Quando a gente simplifica a comunicação e vai para a funcionalidade dela, a gente Uhum. começa a entender para que na verdade ela serve e por que que você deveria estar usando. Então, eu falo, quando você vai revisitar a própria história para aprender a contar, eu ensino, inclusive, através de elementos da retórica aristotélica, né, que é ethos, patos e logos. E eu ensino elas a olharem para o passado delas, né, através de ethos, que é o seu currículo ou o currículo dos lugares onde você passou, que atestam a sua credibilidade. Logos, que é através de tudo que você pode medir, né, as horas que você trabalhou, os cursos que você fez, quantas horas você se dedicou para um tema, quanto tempo, quantos podcasts eu participei, né, quantos vocês já fizeram agora, quantas mulheres vocês já receberam, então tudo que a gente pode mensurar. E o terceiro e último, que é o mais importante, que é o patos, que são todas as paixões que nos atravessam. E as pessoas tendem a pensar que é tudo amorzinho. Paixão não, gente, paixão é tudo que a gente ama ou a gente odeia. E a gente vai para nossa história, e muitas de nós ficam buscando uma coisa, assim, grandiosa, e diz: "Ah, eu não tenho nada grandioso para contar". Então, pegando a minha própria história, talvez a pessoa ia olhar e dizer: "Ah, você usa como referência o fato de você ser filha do Mano Menezes, que é um treinador de futebol reconhecido, e todo o trabalho que você fez com ele". Gente, eu sou super orgulhosa do trabalho do meu pai, é uma pessoa que eu admiro pra caramba, trabalho com ele, amo ele, defendo ele loucamente. Mas quando eu vou olhar para minha trajetória, muitas vezes eu conto elas, né, partes dela, contando a história da minha avó, que morava lá no interior do Rio Grande do Sul, era semi-analfabeta e mesmo assim conseguia, gerir cozinhas que tinham para jantares de 500 pessoas sem ter formação como chefe, onde chefe nem era moda, né, sem saber ler e escrever direito, e conseguia comandar equipes inteiras, fazer jantares para políticos, para organizações, isso há 40 anos atrás. E eu conto essa história para dizer qual é a minha referência de mulher, né. Então, às vezes, é olhar para o que conecta com as pessoas. Eu posso contar para vocês que eu fiz mestrado na Inglaterra, que eu morei em Nova York, o que foram lugares que eu trabalhei, e isso também faz parte da minha trajetória. Mas talvez, se eu contar aqui para vocês que eu, no fundo, me identifico como uma colona do interior do Rio Grande do Sul, e que se vocês a próxima vez me chamarem aqui e quiserem ter comida para me agradar, porque comida sempre agrada, vocês podem vocês podem me receber com cuca e linguiça, que é algo que fala com o meu coração, entende? Que é algo que, além de eu ter na minha casa, é algo que me faz feliz profundamente. Então é olhar para a sua história e ver quais pontos de fato conectam com a emoção e com o coração dos outros. Quando a gente começa a olhar para aquilo e ver que aquilo tem valor, a gente vai encontrando um lugar de eixo, de presença e de segurança. Porque a gente não precisa criar histórias para impressionar os outros, a gente Uhum. precisa encontrar valor na nossa. E a partir daí só aprender a contar.
E eu acho que isso é essencial. Quando a gente começa fazendo esse primeiro exercício, a gente já ganha uma transformação muito grande, E porque aí não muda tem dentro não tem da como ser, pessoa. né, o personagem mais, né, porque daí tu é único, né, a tua história é única, a tua trajetória é única, né, então Exatamente. E quando a gente fala de presença, né, que é uma coisa que é muito importante em comunicação, eu uso, um termo que foi cunhado pela Amy, Cuddy, que é uma especialista em presença, né, todo mundo que lê sabe, que é o Happy High Status. O Happy High Status, eu traduzo para o português, né, em tradução livre, como a sua capacidade de ser você o tempo todo em qualquer cenário com qualquer pessoa. Então a Camila que está aqui conversando com vocês agora, né, quando a gente está gravando esse podcast, é a mesma Camila que estava no off. É a mesma Camila que estava conversando com a galera aqui no bastidor, entrando, tomando cafezinho, e é a mesma Camila que está em casa. Se eu começo a criar muitos personagens diferentes para ser a Camila em várias situações, eu não consigo sustentar. E o happy high status é quando você consegue ter esse estado de presença que a pessoa olha para você e diz: "Eu conheço ela". Essa mulher tá sendo autêntica, ela tá sendo presente, né, ela tá sendo ela mesma, até dá aquela ideia de que a gente: "Nossa, eu poderia ser amiga dela", ou de uhum, fato eu sou amiga dela, porque eu uhum. conheço ela em qualquer cenário. Eu uso como exemplo, por exemplo, a Ivete. Todo mundo ama a Ivete, gente, é muito difícil. Se você não ama a Ivete, o problema é você. Porque essa mulher ela é incrível e ela consegue ser a mesma pessoa no palco, ela é a mesma pessoa dando entrevista, ela é a mesma pessoa apresentando um programa, ela é a mesma pessoa olhando, ligando o celular dela e fazendo um story sem maquiagem. Ela não se leva a sério o tempo inteiro, ela fala bobagem, ela não tem uma preocupação com a perfeição, ela tem uma preocupação com ser ela mesma. Então, sempre que você estiver mirando a perfeição e não a presença, você está longe do seu happy high status. Essa é uma dica importante. Agora esse é um ponto que é muito interessante te ouvindo falar, é impossível de não lembrar de várias situações, e daí a gente se pega hoje, com muitas pessoas que criam um personagem para se expor na rede social, porque acreditam que aquele personagem é que vai trazer autoridade. Quando na verdade, o melhor delas, olhando por esse prisma, fica escondido e talvez por isso que tantas pessoas se frustrem, né, e não consigam de fato criar a autoridade que tanto desejam. Exato, eu acho que a gente tem muito problema de referências erradas, daí isso é uma dica número um que eu geralmente dou para as minhas alunas, né, saber quais são as suas referências. 2, lembrar que presença é diferente de carisma. Carisma é uma coisa que eu ligo e desligo. Então eu subo no palco, tenho carisma. Eu desço do palco, eu desligo o carisma. Presença é algo que eu sustento o tempo inteiro, que eu sou capaz de fazer com a câmera ligada ou com a câmera desligada. Então, se eu consigo criar o hábito de buscar minha presença, porque isso é um exercício, não surge do nada. Você tem que aprender, exercitar isso primeiro no manual, para depois, como eu digo, sair na urina. Então você ter a capacidade de se treinar para ver: "Ó, eu tô sendo autêntica, eu tô sendo eu mesma. Eu não tô falando com uma voz diferente, eu não tô botando um trejeito diferente no meu corpo, eu não tô me preocupando demais com a minha postura, eu não tô, né, enrijecendo o corpo", porque o corpo ele já vai te dando dicas se você tá confortável ou não. Então, isso é que torna muito mais viável e mais capaz qualquer pessoa de conseguir se comunicar nas redes. Porque você daí não precisa buscar um personagem que você não é. Porque se você cria ou se você vai atrás, você até consegue sustentar ele por alguns dias, algumas semanas. Mas chega um mês, você olha pra mim e diz: Mila, eu não aguento mais gravar. Eu não aguento mais, é um saco. Eu tenho 80 vídeos para gravar, eu não gravo nenhum. Eu tenho horror de ficar gravando, e aí você fica frustrada e você também frustra o seu público, porque ele vai te encontrar em outras situações, no supermercado, na rua, numa palestra, né, num encontro, e ele vai estar esperando aquela pessoa. E eu já tive a experiência de encontrar pessoas que eu achava incríveis na internet, e que quando eu encontrei em situações de eventos, não era nada daquilo. E eu fiquei extremamente frustrada, não porque eu achava que ela tinha que me dar atenção ou algo do gênero, mas é porque aquela personalidade não existia, era uma pessoa tímida, contida, ou que não conseguia desenvolver um assunto. E na internet editada era super falante, era super dinâmica, mas não conseguia sair desenvolver um assunto básico num jantar sentada conversando sobre banalidades. E eu acho que isso é algo que a gente tem que buscar. O que que existe de mais verdadeiro em você, que você consegue sustentar usando os seus temas centrais, usando no que você é forte, na sua trajetória e, de novo, na sua própria narrativa, na sua própria história. Uhum, perfeito. Agora
Nessa retrospectiva aí, né, de tanto trabalho dedicado às mulheres, quais são os erros mais comuns que tu vê as mulheres cometendo? Alguns. Mas eu adoro, a gente até falou isso aqui nos bastidores, eu adoro ensinar e daí ver a mulher fazendo tudo o contrário do que eu ensinei. Opa! Não vou falar, gente, isso é piada interna. Depois, se ela quiser, ela conta pra você no bastidor, tá? Mas, eu acho que existem algumas coisas que as mulheres, e eu não gosto de usar a palavra certo ou errado, porque não existe certo ou errado. Uhum. Existe confortável ou desconfortável, existe o que funciona pra mim, não funciona pra você, e existe muita coisa. Talvez se a gente for comparar a nossa comunicação, ela vai ser completamente diferente. E é bom que ela seja, Que porque bom. nós somos pessoas diferentes, né? Então, quando eu busco no meu trabalho, eu até digo: "Olha, a minha assinatura é fazer com que a pessoa seja ela mesma. Eu não quero que as pessoas vejam a Gabi ou a Déia se comunicando e vejam a Camila. Uhum. Até às vezes as pessoas, né, quando veem o meu trabalho, chegam até mim, tanto com mulheres como com CEOs, líderes, dizem: "Nossa, você transformou a comunicação do fulano". E eu digo: "Não transformei em nada. Eu só trouxe à luz características dele que você não via antes e que ele também não conseguia mostrar". Eu não quero transformar ninguém. Eu não quero transformar ninguém em algo que se pareça comigo ou que tenha a minha cara e a minha assinatura. Como alguém que vai num médico, faz uma harmonização facial e todo mundo fica gêmeo. Não é isso que eu busco, entendeu? Comunicação é essa, é para mim é a mesma lógica. Mas eu acho que assim, existem algumas coisas que as mulheres, elas trancam e travam, né. É a questão. Existe uma frase que é muito banalizada dentro, né, desses treinamentos, que é aprender a dizer não. E eu digo que o problema da mulher não está em dizer não, está em sustentar o seu não. Porque sustentar o não é mais difícil. Hum. Dizer o não pelo não sem precisar colocar a cabecinha para o lado, sem precisar dar uma risadinha, sem precisar justificar, e muitas de nós diz não, mas fica depois justificando para a pessoa, perde meia hora do seu tempo justificando uma coisa que você não precisava, era Uhum. só dizer não, obrigada. Então bancar os seus nãos eu acho que é mais difícil, né, isso é central dentro, é um assunto central dentro da comunicação feminina. O outro é o mito da mulher raivosa, né, a maioria das mulheres que preenche os meus formulários, quando eu pergunto: "Ah, o que que você mais se incomoda?", né, "O que que você mais tem preocupação que vaza na sua comunicação?", aí é medo, insegurança, mas o top um sempre é raiva. "Ah, eu não consigo disfarçar a minha raiva". E aí eu sempre, toda vez que vejo isso, eu sempre fico pensando assim, sabe, num num grupo de mulheres raivosas, eu nos lugares com armas, brigando, e eu digo: "Gente, é assim que você se enxerga?". Eu digo: "Não tem nada a ver com você inclusive é muito fofa, deixa eu te contar". Mas é que a gente aprende que a gente não pode, expressar, hã, uma negativa, não se pode se mostrar contrária a alguma coisa, que a gente não pode ser mais, enfática em algum tema, que a gente não pode colocar alguns limites de maneira clara. E aí a gente entende que todos esses movimentos são raiva, e não são. Então, aprender a ser assertiva não quer dizer que você está sendo raivosa. Agora, se você está se comunicando, expressando os seus limites, e você termina depois em casa, revendo aquele diálogo várias vezes na sua cabeça: "Ai, eu não deveria ter dito isso. Ai, porque também o fulano. Ai, será que eu ligo? Aí eu mando uma mensagem dizendo tal coisa. É que eu peço Ou desculpa. será que eu peço desculpas?". Ou ai, se você termina chorando depois do que você disse, ou se você termina gritando porque você não conseguiu expressar, e aí você tem que terminar gritando com a outra pessoa, porque você não conseguiu achar um lugar de conforto, bom, então aí sim você não está conseguindo colocar os seus limites com clareza e de uma maneira que seja confortável para você. Mas mostrar eles de forma clara e se apropriar deles, não é ser uma mulher raivosa. Então esses são mitos Mas que a gente é, vai Mamila, construindo. é o feedback que a gente recebe nas mesas, né. É o feedback que a gente recebe, que a gente permite. É. A gente permite que as outras pessoas nos achem difíceis. Uma vez eu estava participando de um programa de rádio e só tinha homens, né, era da área do agro. E eu adorei, assim, que eles disseram no meio do programa, fizeram uma piada e eu, como convivo muito em ambientes masculinos e convivia muito, sempre participei e ri de piadas, né. Eu sou um pouco debochada também, né, não foi quem me conhece sabe disso. Jura? É, só para os íntimos. E aí, eles disseram: "Não, não, com a Camila não pode mexer, a Camila é brava". E aí eu ri e disse assim: "Sabe que eu adoro esse comentário, gurias, porque o dia que vocês me virem brava, vocês vão saber,
Vocês nunca me viram gritando, vocês nunca me viram me escabelando e nunca me viram xingando alguém. Então dizer que eu sou braba, eu acho que é um pouco exagero, mas eu garanto pra vocês que o dia que eu estiver brava, vocês vão saber. Então é saber sair dessas situações, pontuar que é aquilo: "Olha, eu não tô confortável", mas você não precisa criar um textão pra dizer isso pra pessoa. É de um lugar de conforto. Eu tenho certeza que quando eu estiver brava, você vai saber e tenho direito também de estar brava. Eu gosto muito disso quando a gente cria esses mitos, né, quando surgiu a comunicação não violenta. Aí todo mundo acha que tem que se comunicar fofinho, fazendo corações, né, amando todo mundo, cantando "Somos felizes para sempre". Eu digo: "Gente, tem coisa na vida que a gente tem que expressar a nossa raiva. Uhum. Tem coisa na vida que não tem como eu responder de uma maneira fofa. Tem coisas na vida que eu não tenho como dizer para alguém ou dar um feedback para alguém de uma maneira extremamente amorosa. Não vai ser. Então, essas fichas precisam cair. E a gente tem que também aprender a lidar com o desconforto que a gente cria nas pessoas. Porque muitas vezes a gente recebe o feedback e a gente não devolve ele para a pessoa da maneira correta, de uma maneira saudável, porque a gente não sustenta o desconforto que a gente provoca no outro. E aí o outro não gosta, aí o outro diz: "Ah, não, mas você está falando assim comigo? Ah, não, mas eu não quis dizer isso". Engraçado, a pessoa não se sente desconfortável em ser invasiva ou passar dos limites com você. E quando você pontua, você não consegue lidar com o desconforto que você causa na outra pessoa. Quando as pessoas não têm vergonha de causar desconforto na gente ou de passar dos limites com a gente não tem por que ter vergonha de fazer o mesmo, desde que de uma maneira educada e com repertório. É para isso que a gente trabalha. Uhum. Que é sensacional, eu estou aqui imaginando várias situações. Um outro ponto que eu queria trazer é a vulnerabilidade. Tá muito em voga se falar que a vulnerabilidade gera conexão. Ai, mostre vulnerabilidade para gerar conexão. Isso me soa, me incomoda um pouco, sendo bem sincera. Qual é o limite, Mila, da vulnerabilidade com a real conexão? Isso faz sentido, não faz? Daí eu adoro essa sua observação, porque eu também tenho vou dizer, alguns ranços com algumas palavras, porque a gente tem a mania de esvaziar os termos. A gente banaliza os termos e depois a gente não entende para que eles servem. Aconteceu isso com empatia, aconteceu isso com resiliência, e agora existe a vulnerabilidade, que Uhum. depois vão ser outros termos que vão surgir. E a vulnerabilidade, as pessoas confundem com abrir a câmera e mostrar todas as partes da sua vida, contar pontos, né, sobre o seu relacionamento na internet para que as pessoas criem conexão, chorar na frente da câmera, ou fazer com que as pessoas tenham pena de você e você se fazer de vítima. Não é sobre isso. Quando a gente está falando sobre criar vulnerabilidade, nada mais é do que eu acabei de explicar como patos. É criar uma conexão com o que real existe em mim e pode bater com o que real existe em você. Talvez a história da minha avó conectou com você, talvez o fato de eu dizer que eu sou colona conectou com você, talvez o fato de eu dizer que eu tenho uma relação com o futebol conectou com você, e assim por diante. A gente tem que entender que a vulnerabilidade não tá em a gente criar um livro aberto e agora, gente, vamos lavar a nossa roupa suja aqui, vamos contar todos os nossos problemas, né, vamos expor tudo que a vida, olha, não é esse faz de conta, é óbvio que a vida não é. Mas a vulnerabilidade da maneira correta, que eu enxergo que ela tem que ser expressada, é de um lugar onde eu não crio barreiras e não crio para mim a ideia de que eu sou perfeita, de que eu tenho que parecer perfeita, porque eu acho que esse é o desafio da mulher quando ela se comunica. A gente tem muito essa ideia de que o nosso visual tem que parecer super limpo, de que a gente tem que estar super bem maquiada. Eu me maquio para estar aqui hoje com vocês, né, você não precisa. Não sei essa beleza toda, gente, em casa, entendeu? Geralmente tô com coque, geralmente tô com pijama, tô com roupão, com uma roupa saco, como diz uma amiga minha, sabe a roupa saco que você sai e enfia? E que é bem é isso, é maravilhosa, tenho várias, nem circulo em casa com roupas que não sejam saco, entendeu? Mas, existe um limiar onde isso existe e eu não tento ser perfeita para ninguém. Agora, se eu, criar esse monstro dentro da perfeição, ou achar que eu só posso vir aqui apresentar um podcast quando eu estiver perfeita, ou que eu só posso aparecer nas redes quando eu estiver perfeita, ou que eu só posso criar um produto e falar do meu serviço quando eu estiver perfeita, isso nunca vai existir. Porque principalmente para uma mulher, a gente vai sempre crescendo a régua. A gente cria para "Ah, não, quando eu estiver magra, quando eu emagrecer 3 quilos, quando meu cabelo estiver bom,
quando eu estiver maquiada, quando a lua estiver alinhada com o planeta tal, aí o cenário vai ser perfeito. E o cenário nunca é perfeito. A vida da gente sempre vai ter um momento que vai estar imperfeito, e uma parte a gente vai estar equilibrando esses pratos. E é aí que é um entendimento da vulnerabilidade, em se aceitar dentro do que não está 100% no seu dia a dia. E mesmo assim, conseguir conversar com a sua versão que está aqui trabalhando, que está aqui conversando com outras mulheres, que está vindo aqui no podcast, que está cuidando do filho, que está, né, com questões na escola do filho e está tendo que tratar. E ao mesmo tempo, nossa, hoje dei uma palestra, foi maravilhoso, foi incrível, foi para 800 pessoas, foi maravilhoso, foi um momento incrível do meu dia. Mas eu tive que lidar com outras tantas coisas. Eu estava dizendo pra Gabi antes de chegar, até 13h eu estava resolvendo um BO muito grande para mim dentro do meu trabalho. E eu estava preocupada, no sentido de que eu queria estar aqui na maior presença com vocês. A minha preocupação não era só resolver o BO, era eu estar aqui não pensando no BO. Uhum. Entende? Mas eu não tinha como viver esse meu dia dizendo: "Não, hoje eu vou acordar linda, eu vou ter um momento de relax, de prazer, vou fazer minha meditação, eu vou fazer o meu a minha skincare", que nunca acontece, porque eu sou de Sagitário, então nunca dá tempo de eu fazer skincare como todo mundo manda. E aí eu vou me maquiar, e aí eu vou tocar música clássica, e eu vou chegar no horário, e as meninas vão me receber e vai ser perfeito. É aí que mora o erro. É a gente achar que é resultado, que isso é que é sucesso. Agora o outro lado também é ruim, né, Mila, assim, fingir um coitadismo, fingir uma, vida difícil e tal, para também tentar ir para esse lado de vulnerabilidade e gerar conexão também é péssimo, né. Porque isso é fake, É porque isso é um fake news. personagem, né. Aham. Talvez você acredite nesse personagem, também tem muita gente que acredita, né, não vamos tirar das pessoas o direito de acreditar que elas são, né, ou que elas tenham dificuldades na vida delas. Hum. Eu posso enumerar para vocês as dificuldades da minha vida que eu tô passando agora, mas eu posso contar com uma voz de fundo, que a galera aqui vai botar uma voz triste, "turururu", né, o brilho sumindo, a música do Titanic, ou eu posso contar e dizer assim: "Olha, gurias, eu tô passando por isso, isso e isso, e, né, isso tá tendo impactos nesse momento da minha vida, eu tento fazer determinadas escolhas em função disso. Olhar para isso de uma maneira adulta. Eu acho que esse é um grande desafio da Uhum. mulher, né, é a gente não cair na pegadinha de ficar se comunicando como a nossa criança, porque muitas vezes nós somos grandes crianças nos comunicando com o mundo. E aí as pessoas falam sobre criança interior, aí vira toda aquela mística, e o que eu digo é o seguinte: é só separar e identificar. Você está se comunicando como uma adulta ou como a sua criança? Você está respondendo como a sua adulta ou como a sua criança? Quando você consegue identificar isso simples assim, nesse exercício, Uhum. você começa a entender se você está criando um personagem ou se você está exagerando no tom. E aí você faz uma escolha, porque pode ser uma escolha sua viver esse personagem, mas muito provavelmente você não vai conseguir sustentar ele por muito tempo. E aí é o outro lado, né, Mila, que assim, aí entra arrogância versus autoridade, né. É que a autoridade e ela vem de um lugar de presença, Gabi. E a presença é o estado de segurança sem arrogância. Se você viu uma pessoa arrogante, ela não está presente, ela não é uma autoridade. Ela está tentando Uhum. provar Boa. algo para alguém. Uma Às vezes pessoa as que pessoas não entendem, né, assim, eu acho que não é tão evidente, assim, porque a gente percebe quando a a pessoa gente está sendo percebe. arrogante. É Pois. muito, na verdade, o nosso cérebro percebe com muita clareza quando uma pessoa está sendo arrogante. E eu acho que o nosso medo é que a gente seja aquela pessoa. Exato. Então, quando você encontra um lugar de segurança, sem arrogância para falar de você mesmo, tá tudo certo. Se você sentiu isso, e por isso que sentir é tão importante. Isso era uma coisa que, por exemplo, nesses meus 20 anos trabalhando em comunicação, antes de falar de comunicação feminina, algo que eu não abordava, porque eu era muito objetiva. E eu tive que ir para esses elementos para entender que você precisa sentir determinadas coisas no seu corpo. O corpo ajuda muito você a entender como você está naquele momento. Então, quando você tem esse estado assim: "Ó, eu tô segura falando sobre isso, eu tô Uhum. confortável, eu enxergo, eu consigo me conectar com as gurias, a gente consegue ter um papo legal, ele tá fluido",
óbvio que eu não tô sendo arrogante. Uhum. Então eu tenho a minha autoridade para falar. Então eu busquei na minha história, eu sei do que eu sou capaz, o que eu trago para mesa quando eu venho num podcast Hum. com vocês, mas eu não vou fazer aqui como um aulão dando, dizendo todo o meu currículo, né, que é o que a gente fantasia. Não, tem que dizer tudo, tem que dizer todos os meus números, eu tenho que provar para todo mundo o quanto eu sou boa. Não tenho que provar nada para ninguém, gente. Eu tenho que só encontrar o meu lugar de presença e segurança aqui e falar com vocês num lugar de conforto. Aí eu nunca vou ser arrogante. Uhum. Agora, esse ponto da arrogância, a gente percebe muito que a mulher ela tem medo até de se autoelogiar, de reconhecer os seus valores. Isso Uhum. é muito natural, né? A mulher fica constrangida quando ela tem que externar as suas qualidades. Porque a gente foi a nossa geração, vamos falar da nossa geração, porque existem hoje muitas mulheres, né, já existem gerações que estão convivendo e que têm criações muito diferentes, mas a nossa, ela realmente foi criada num ambiente onde você era treinada pelas famílias, pelos lugares que você senta lá no cantinho, não incomoda ninguém, aí dá uma folhinha para ela desenhar, tipo, seja boa menina, não brigue, não puxe o cabelo da colega, várias coisas assim você ouviu, depois, não fale alto, não ria alto. Então, a gente vai criando essa ideia sobre nós mesmos a partir da maneira que a gente foi criada. Eu já mentorei mulheres que tinham diploma de Harvard, tinham diploma de Stanford, e elas não colocavam na própria parede, porque elas tinham vergonha. No marido elas colocavam, mas o delas não. Porque elas tinham medo de parecer arrogante. Eu falei: "Minha filha, você passou muito tempo da sua vida estudando e você conseguiu coisas que pessoas normais não conseguem". Eu digo: "Olha como Deus é bom. Ele deu isso pra você, porque se desse pra mim, eu estava dando na cara das pessoas. Se eu tivesse esse diploma todo", entendeu? Digo: "Deus é maravilhoso, ele sabe pra que ele dá determinadas coisas", né. Então agora eu faço desafios com as minhas mentoradas, eu digo: "Ó, até a próxima sessão eu quero ver os seus diplomas pendurados e eu quero que você faça a aula comigo, quando é online, com seu diploma na parede. E depois a gente vai gravar um vídeo e você vai contar a história dos seus diplomas". Tipo, às vezes eles tremem todos: "Ah, não vou conseguir". "Vai, porque eu tô dando a mão pra você, você vai fazer". O mais Nem que difícil já foi feito, o né, que é mais conquistar o diploma. exato, Imagina. e isso é uma característica nossa. A gente geralmente já fez o mais difícil. 99% das mulheres que chegam até mim para serem mentoradas ou para fazerem os meus cursos já fizeram o mais difícil. Elas só não conseguem se apropriar disso ou mostrar isso para o mundo. E é isso que a comunicação traz como um poder transformador. Hum. Não é a ideia de que, ai, nossa, sua vida vai ficar maravilhosa, perfeita e linda. Não, é que você vai conseguir olhar para aquilo e se apropriar disso como seu e expressar isso para o mundo. A partir daí você vai ser vista, você vai ser ouvida, você vai ser respeitada como você merece, como você sempre buscou. Isso é um dilema, isso é algo que a gente traz no nosso DNA da nossa geração, e por isso, para mim, trabalhar a comunicação feminina é um propósito tão grande. Porque realmente eu acredito nessa transformação e nessa libertação que a gente consegue através da comunicação, simplesmente usando ferramentas de comunicação dentro do comportamento de cada uma. Agora, uma coisa importante, eu não sei se é o outro lado, talvez não seja a melhor expressão, mas a escuta, como que ela contribui para a comunicação? Uma escuta ativa. Eu adoro esse assunto, porque treino muito as pessoas, é isso, porque hoje a gente tem uma escuta neurótica. Provavelmente, enquanto a gente estava conversando aqui, vocês experimentaram isso. Ela está falando e qual é a próxima pergunta? Ah, ela está dizendo isso é uma deixa boa para eu falar tal coisa. E a escutativa é de um lugar de presença, onde eu estou ouvindo o outro e eu não estou pensando na minha agenda, eu não estou pensando no que eu vou colocar. É eu dar espaço para que o outro consiga falar e a partir daí, se sobrar tempo, ou se eu tiver algo a contribuir, eu posso, num estado de presença, respirar, ter silêncio e aí, contribuir e continuar essa conversa. E esses são 3 elementos que eu acho essenciais para um bom comunicador: escuta, respiração e silêncio. E a maioria de nós não sabe se relacionar com isso e trazer isso para sua comunicação no dia a dia. As pessoas pensam: "Ah, se eu ficar em silêncio alguns segundos, eu vou parecer burra, ou vai ser constrangedor, ou vai parecer que eu não sei o que eu estou falando". E eu, às vezes, fico em silêncio durante as minhas próprias palestras. Eu pego aqui, tomo uma água, olho para vocês,
Me dou esse tempo de respiro. Não tem problema nenhum e não é nada antinatural fazer isso, mas é que na nossa cabeça 3 segundos é uma eternidade, né. Uhum. Isso as mulheres que têm a característica de dizer "hã", por exemplo, chegam pra mim e dizem: "Ah, eu digo muito quando eu falo", Né. né, e aí eu vou ouvir elas e eu digo: "Você não diz muito 'hã'". Elas: "Mas na minha cabeça eu digo muito", porque parece uma eternidade dentro da nossa mente. Hum. E na verdade eram 5 segundos, uma fração de segundos, não é nem 5 segundos, era fração de segundo. Então colocar a respiração no lugar do colocar o silêncio no lugar do te deixa mais confortável e mais conectada contigo mesma. Uhum. E eu Dá acho tempo de realmente pensar, né, e sentir o que está sendo feito. E te dá tempo de fato, contribuir nas conversas, porque daí a gente está construindo conversas que são, de fato, mais potentes, mais verdadeiras, que de fato acrescentam para as pessoas. Senão a gente fica só em grandes monólogos, que a gente finge que está sendo falado com outra pessoa, mas no fundo a gente só está entregando o que a gente quer falar e esperando que ela diga o que a gente quer ouvir. E isso é neurótico, isso é cansativo, e isso é uma das principais características da exaustão mental. A gente chega em casa no fim do dia e a gente tá com a cabeça estourando. Por quê? Porque a gente não ouviu, porque a gente não respirou, porque a gente não fez silêncio e, claro, porque a gente não estava presente. E daí fica muito conectado a essa sensação eterna que a gente ouve muitas pessoas falando que se sentem frustradas porque vai dia e vem dia e elas não têm o sentimento de que construíram ou de que concluíram absolutamente nada. Então fica naquela roda viva, girando, exato, naquele Né. looping, exato. E fica aquela frustração também de que você não foi ouvida. Você diz: "Ai, ninguém me ouve", quando na verdade não parte de você ouvir, porque você tá tão nesse lugar da escuta neurótica, que você de fato não conseguiu entender os espaços onde você poderia propor os seus assuntos, onde você poderia entrar com uma contribuição. E aí você fica, na verdade, reagindo ao que o outro está fazendo e naquele pingue-pongue frenético onde o seu cérebro não teve realmente tempo de pensar como ele poderia se posicionar da melhor maneira naquela situação. E aí ele só está entregando um bando de barulho, e aí chega no fim do dia e diz: "Ah, meu marido não me ouve. Ai, meus filhos não me respeitam. Ai, meu chefe não me dá valor". Mas você não partiu de você esse movimento de escuta, e você não precisa nem avisar a outra pessoa, não é um momento, assim, de RH, da gente chegar na empresa: "Agora nós vamos fazer uma escuta ativa, e agora cada um vai escutar o coleguinha". Claro, isso é treino, é excelente esse método, mas é parte da gente treinar em casa, e eu digo isso, a gente tem que aprender a treinar, a gente não treina em casa, não treina no carro, não treina quando a gente está num momento de tranquilidade. A gente deixa para treinar ou rever todas as coisas que a gente tem que fazer 5 minutos antes de ligar a câmera, ou 5 minutos antes da gente subir para um palco, ou 5 minutos antes da gente entrar para uma reunião, uma apresentação de um trabalho, ou fazer um pitch de vendas. Quando na verdade a gente tem que estar se exercitando nos nossos momentos de calma, nos nossos momentos mais tranquilos, e repassando pontos que a gente aprende, porque é só aí que a gente vai evoluir, e é só aí que a gente vai conquistar essa mudança de comportamento que a gente quer. Mas tem que partir da gente, só começa partindo da gente. Ai, quanta dica boa, nossa. Agora Mila, me Vou de anotar. conta, Mira ganhando, né, garante que Ah, tá gravado, paz. tá gravado. Uma curiosidade, por que que a vida não é miojo? Eu não podia deixar de perguntar. Essa é uma frase que ficou muito famosa nos meus cursos, nas minhas palestras. Ela surgiu durante a pandemia, quando, eu já não tinha mais o que oferecer para o meu filho, eu estava trancada com ele em casa, meu marido estava trabalhando na fazenda, né, fora, então a gente ficava muitos períodos sem se ver e muitos períodos eu com meu filho em casa. E um dia o meu repertório, tipo, de pratos que eu sabia fazer acabaram, né. E aí pela primeira vez eu me vi dando miojo para o meu filho que nunca tinha comido até então. E aí quando ele recebeu o miojo, ele disse: "Nossa mãe, você faz o melhor miojo do mundo". E pra mim aquela informação entrou assim: "Que bosta, meu filho vai lembrar de mim, eu vou ser lembrada como uma mãe que faz um miojo". E eu pensei: "Nossa, eu lembro da comida que a minha avó faz, eu lembro da comida que a minha mãe faz, eu lembro da comida que a minha tia faz, e a minha comida assinatura vai ser um miojo?". E aí eu fui atrás disso para explicar para as pessoas e o que que é o miojo na prática.
É uma coisa branca, sem muita cor, amarelado, que não que tem gosto de quase nada, e que é igual a que fica pronto em 3 minutos, e que é igual aqui no Japão, nos Estados Unidos, no máximo eles adicionam um sabor novo, tipo no Brasil tem gosto feijoada, nos Estados Unidos tem gosto de bacon talvez, mas ele é basicamente a mesma coisa. E o que você tem que ter em mente quando você se comunica é que ninguém vai lembrar de você pelo miojo que você faz. As pessoas lembram de você pelos pratos que você oferece, como eu disse, pelos banquetes que você serve. Eu lembro da minha avó pela galinhada que ela fazia, da lasanha que ela fazia, eu lembro da minha mãe pelo arroz de carreteiro que ela faz, pelos inúmeros pratos incríveis que ela faz muito melhor do que eu. E isso a gente tem que trazer para a nossa comunicação. Quando a gente vai se comunicar, principalmente na internet, e aí volta aquele assunto das referências erradas, a gente olha o que os outros estão fazendo. Então, vocês se comparam com os outros podcasts, ou com as outras nutricionistas, ou com as outras empreendedoras, outras gestoras, outras mentoras. E aí a gente começa a fazer tudo igual. A gente copia e cola e vira copia e cola de todo mundo. O que que a gente está entregando para as pessoas? Miojo. Ninguém vai lembrar de você pelo miojo que você faz. Então, encontrar dentro da sua comunicação características que são só suas, histórias, repertórios que são só seus, fazem com que você de fato entregue um banquete com crocâncias, com temperos, com temperaturas diferentes, para que aquela pessoa lembre e diga: nossa, que delícia esse prato que ela me ofereceu. Então, é aí que eu faço essa analogia com o miojo para as pessoas entenderem como elas têm que se comunicar. Maravilhoso. Muito bom, né, e ela sempre usa isso nos cursos e a mulherada fica tipo assim, né: "Que vai vir agora?" As pessoas querem comprar camisetas, bonés, o pessoal quer que eu imprima e entregue, que eu venda. Eu digo: "Gente, não cheguei nessa fase ainda, Mas é mas eu aviso". ó, agora a gente tá né, ela fala isso nas redes sociais também, né, mas assim, também tem é emblemático para quem é da comunidade do MySelf, né, então também tem essa jogada ali entre nós mulheres, a gente usa Isso muito. porque a gente, eu já tô há 7 anos, né, com comunicação e com esse grupo que virou uma grande comunidade. São mulheres que já estão comigo há 7 anos. Claro que a cada ano a gente vai trazendo mulheres novas, né. No MySelf a gente tá na segunda edição, mas tem muitas turmas de comunicação feminina aí. Já aproveita e vamos falar de MySelf Tá 2025. vendo, eu tô aqui pra isso, sou toda sua, tô totalmente presente. E a gente quer Conte zero de tudo. spoiler aqui, só pro Conexão Gaba, por Conte favor. tudo. MySelf tá na sua segunda edição, é a minha experiência de imersão urbana só para mulheres, né, porque quando eu comecei eu fazia na internet por uma questão de pandemia, eu criei o Escolha Mais e o Comunicação Sem Mimimi para ele ser aplicado no corporativo, nas empresas, e eu digo que a minha história era super linda, estava tudo perfeito, eu tinha um mês de férias, fui passar em Portugal, quando eu cheguei no Brasil e eu ia lançar, né, o produto para ser vendido e também para abordar as empresas, 2 semanas depois estourou a pandemia. Mas como eu trabalho com ambientes digitais e trabalhei em inúmeras empresas sendo responsável por transformação digital, criação de hubs, né, setores inteiros de comunicação, como diretora, consultora ou vice-presidente, eu tinha muita prática em ligar a câmera e fazer e entregar o meu conteúdo. Foi muito fácil transpor aquilo para aquele universo. Mas eu passei 2 anos conversando com essas mulheres só na internet, e muitas delas tinham essa curiosidade e essa necessidade de me ver. A minha própria equipe me dizia isso: "Olha, elas querem te encontrar, elas querem te encontrar". Então na primeira experiência a gente fez um reúno, né, que era só para quem pudesse ir, e para que a gente tivesse esse primeiro momento, assim, né, de tocar cada uma, né, de se encontrar. E daí nasceu o MySelf, que é uma experiência diferente do curso, porque no MySelf eu trago tanto o meu conhecimento em comunicação e cruzo com outros saberes de outras convidadas especialistas. E diferente de um curso, de uma palestra ou de conferência, onde você tem lá o conteúdo e a gente está dando aulão, o MySelf, uma imersão urbana, ele foca em experiências práticas, em dinâmicas, em ferramentas. Gabi tá aqui, fez, então, talvez seja até melhor do que eu para falar sobre isso, mas a ideia é de que a gente não pare muito sentada
né, ouvindo alguém e tendo aula. Claro que faz muita anotação, você fica com vários insights, a ideia é essa, mas é sempre todo o conteúdo, todo o conceito que a gente traz, o meu desafio é sempre trazer para a prática, para a dinâmica, para a ferramenta, para você testar no corpo, para você testar com outra mulher, para você testar com o grupo, para você expressar, colocar para fora. E é por isso que essa experiência ela é tão rica, porque você vive aquilo na pele. E eu digo que, o nosso corpo, ele só é treinável quando você acostuma ele a ocupar os lugares, né. Uhum. Até quando eu ensino as pessoas a mexerem as mãos, eu digo: "Se você não sabe, se você não treina a sua mão, né, a ir para determinados lugares, ela não vai, porque esse não é um lugar natural para ela". Então, trazer isso para o corpo, para o sentir, ou para você exercitar, né, tem muita mulher que se esconde, que enrijece o corpo, que não sabe usar as mãos, que não sabe, né, olhar no olho, né, baixa o olhar, ou que faz alguns trejeitos com a cabeça. Então a gente poder brincar com isso, né, num ambiente seguro, onde você não vai ser julgada, onde vão ter outras mulheres com as mesmas dificuldades que você. E onde você tem um timaço de especialistas capaz de te amparar e de mostrar para você como aquilo pode estar sendo vivido na potência, né, mais alta, na frequência que você tem que estar colocando naquilo ali, é muito rico. Então esse ano a gente está na segunda edição, dia 22 de novembro, quem estiver nos assistindo, né, está super convidada. Estão havendo os ingressos, né, ela tá Então lá no link do teu tem tá lá no teu perfil, né? Tá lá no meu perfil, que é camilamenezes.comunicação, Camila com 2 Ls, Menezes com Z, né, ponto comunicação. A gente tá vendendo pelo Simpla e ali também tem o telefone, que eu vou deixar disponível aqui para vocês depois por WhatsApp, onde a gente também tá fazendo venda sem a taxa da plataforma e você continua podendo parcelar o seu ingresso em até 12 vezes. Mas a gente está com as vendas abertas, são só 150 lugares, a gente já passou de 50% da ocupação, então o pessoal tem que correr. E eu não sei se eu conto agora a surpresa que eu trouxe pra vocês ou vocês querem que eu deixe para o final? Me diz. Curiosas, curiosas aqui. Conta lá. Então eu quero dizer 2 coisas. A primeira, que eu vim aqui para convidar vocês 2, vocês são minhas convidadas, para que o Conexão Gaba vá e, além de experienciar o Myself, também possa cobrir para as redes de vocês. Então o meu convite é para que vocês 2 estejam lá e o segundo convite é para o público de vocês. As primeiras 3 mulheres que estiverem nos ouvindo, estiverem nos assistindo e entrarem em contato pelo telefone com a minha equipe e disser: "Eu te vi no Conexão Gaba", ganham 50% de desconto no valor. Para as 3 primeiras. Mas tem que dizer que foi no Conexão Gaba. Nossa, Então, assim, ok. e são as 3 primeiras mesmo, gente. Depois não adianta querer ficar chorando esses 50% que eu realmente não é uma coisa que eu aplico, é um presente para as gurias, é Ai, porque eu obrigada. quero, valorizo a presença de vocês e o que vocês estão construindo aqui. E se vocês puderem estar comigo no dia de 22, vai ser um prazer. Gabi pela segunda vez, Deia comigo pela primeira vez. Realmente, existem outros portais que vão estar cobrindo, mas eu adoraria que o Conexão Gaba também estivesse lá para mostrar essa experiência para a comunidade de vocês. Que legal, a gente se sente super honrada, nossa. A honra é toda minha. Bom, dá pra ficar conversando aqui mais uma semana? Não. Porque assim, temos. E eu posso dizer uma coisa, que esse é o primeiro podcast que eu participo em que as pessoas me chamam de Mila. Porque eu reparei, eu digo: "Gente, eu quero contar essa história". Mila só me chama quem é muito de dentro da minha casa, da minha família. E a Gabi é minha amiga há mais de 20 anos, a gente convive, é da minha casa, né, é minha família. E toda vez que eu ouço Mila, eu sempre penso que é alguém que é da minha família. E quando às vezes sai de uma boca, assim, de alguém que eu não conheço, eu às vezes até olho meio estranho, porque parece que a pessoa não tá falando comigo. E aí que durante todo o programa vocês me chamaram de Mila e pra mim foi muito interessante, porque é a primeira vez, gente, que ninguém, assim, profissionalmente ou que alguém profissionalmente me chama de Mila. Porque senão, esse é um nome geralmente só de casa, mas sinta-se acolhida, viu, Déia? Eu não senti nenhum desconforto em nenhum momento quando você me chamou de Sabe Mila. que conexão independe de tempo, de convívio, É verdade. existe ou não existe, né. Somos todas Então, a Gabi é amiga há mais de 20 anos e eu há mais de 20 minutos. É isso, e olha só, e a gente já criou a nossa conexão. E eu digo muito isso, que o princípio, essencial da comunicação é a conexão.
A gente só se comunica porque a gente quer se conectar com a outra pessoa, não existe outra razão. Você pode até dizer: "Ah, é porque eu quero mais seguidores, ou porque eu quero mais dinheiro, ou porque eu quero vender mais", mas a premissa básica da comunicação é criar conexão. Desde que a gente é bebê, a gente busca conexão. E na vida adulta a gente está aí como adultos, crianças, andando por esse mundo buscando conexão. E é isso que eu ofereço através da comunicação e através do Myself. É verdade, Ai, querida. legal. Sem palavras, a gente chega até a ficar, né, pensando: "Meu Deus, a gente não pode encerrar esse episódio sem falar que". Nossa, agora eu vou dar uma boa respirada, eu vou dar As 30 segundos, certo. sem dizer que eu acho que a comunicação é um lugar, uma ferramenta, ou tem multiferramentas capazes de fazer com que você perca menos tempo tentando convencer os outros e mais tempo sendo você. Quando a gente alcança esse objetivo, é porque a gente está se comunicando de verdade. Então, todo o meu trabalho é baseado nisso, na ideia de que você vai passar mais tempo sendo você e menos tempo tentando convencer. Sensacional. Ai, Mila, que bom te ter aqui. Obrigada por abrir espaço nessa agenda que tá uma loucura agora, tão pertinho já do Myself, né. Não, eu tô muito feliz. Pra mim é uma honra estar aqui com Nós vocês. também, nós estávamos ansiosos por esse momento e muito felizes de poder ter a tua presença aqui conosco, foi muito especial para mim também, te agradeço de todo o coração. E a gente quer encerrar agradecendo vocês que ficaram conosco até agora e também os nossos apoiadores, Origem Café, Miró Chocolates e a Mari Araújo, sempre tão querida, que cuida com tanto carinho dos nossos looks. Beijo grande e até a próxima, não deixem de compartilhar esse episódio aí nas suas redes sociais. E se inscrever no MySelf. Ah, se inscrevam já. Até a próxima. Beijo, tchau, tchau.